Março de 2024. Estamos iniciando mais um OB Talks Tremembé, nesse especial do mês da mulher. Eu, Stephanie Guadalupe, juntamente com a doutora Lígia, agora recebemos a decana da subseção, a doutora Maria das Graças Gomes Nogueira, reconhecida pela OAB São Paulo como decana da SUBS de Tremembé. E em contraste, recebemos também hoje a doutora Júlia Secomandi Goulart de Camargo, jovem advogada inscrita em 2022, munícipe aqui de Tremembé, e exercendo o ofício da advocacia desde 2022 há 2 anos, portanto. Sejam bem-vindas a esse episódio do OB Talks Tremembé. Obrigada. Obrigada, um bom dia. Bom Obrigada pelo convite e pela presença. Uma honra pra gente. Pra gente também. Olha, a nossa ideia de montar essa mesa é muito especial, porque essa mesa representa a advocacia, essa é a nossa ideia. E pretendíamos e conseguimos elaborar esse contraste de geração entre uma advogada que entrou em outros anos que a advocacia possivelmente era exercida de outra forma e uma advogada que vem chegando e está se consolidando na carreira. E assim vai girar em torno da nossa conversa. E vamos iniciar pela doutora Graça. Doutora Graça, em que ano a senhora começou a advocacia? Eu comecei a advocacia em 1980. Então, este ano estou completando 44 anos da advocacia. E é a profissão que eu escolhi e que eu amo fazer, advogar. A senhora contribuiu com certeza muito para a nossa classe. E como que era a dinâmica da advocacia, principalmente no que se refere à advocacia da mulher naquele início da década de 80? Olha, naquela época, por exemplo, na minha classe de turma, né, nós tínhamos metade homem e metade mulher. Então era assim, 50%. Então a mulher ela já estava no mercado, mas ainda meio, né, ali, como diz... Timidamente ingressando ao mercado, né? Nós tínhamos, eu, por exemplo, tinha 3 filhos pequenos, então a dificuldade do exercício da advocacia era, assim, bem grande para a gente entrar no mercado em relação, por exemplo, ao Fórum de Taubaté, por exemplo. Tinham juízes que estavam ali, praticamente começaram carreira para findar carreira. Então era assim, bem difícil para a gente entrar, porque a gente estava entrando ainda novo, e faculdade você, por exemplo, não tem experiência da prática. Então a dificuldade do início praticamente foi na prática. E também assim, né, a gente era bem, como diz assim, era uma coisa à parte, porque era muito machista, né? As coisas foram mudando. E também não tinha informática, tudo era na máquina de escrever. Então essa foi a dificuldade do início da carreira. Doutora Júlia, em contraste com o que a doutora Graça falou, você acha que qual é a sua visão desse início da carreira? Houve uma diferença, apesar do passar do tempo, ou ainda as dificuldades são as mesmas? Ou também a ordem? Como mudou? Você se sentiu bem recepcionada? Nos conte um pouco. Então, fazendo um contraste, a minha sala já tinha mais mulheres do que homem. Assim, 80% era mulher. Então, a gente vê que a mulher tomou um lugar assim no direito, né, na advocacia muito grande, né, nesse passar do tempo. Em relação ao início da carreira, eu tive um suporte muito grande, né, da minha família, que eles já têm escritório e tudo mais. Então, para mim foi um pouco mais fácil. Mas é essa dificuldade no fórum mesmo, né? Porque às vezes a gente, como jovem advogada, não sabe muito bem, às vezes a gente atua com um advogado mais experiente, eles às vezes tratam a gente com um pouco mais de... não com tanta seriedade, porque eu acho que a gente é mais novinha, mais criancinha.
dificuldade também em alguns ambientes, assim, por exemplo, delegacia, né? Eu com 1,5 m não passo tanta autoridade, então essas são as minhas dificuldades, que eu acho que se fosse um homem, talvez não seria tão difícil, né? Eu vejo, por exemplo, em audiências, que em algumas oportunidades meu tio recebe um tratamento um pouco mais diferente do que a minha mãe, mas é coisa que espero eu que daqui a uns anos isso mude, né? Porque a gente está tomando um lugar muito grande, né, na advocacia, tanto que a minha comissão agora é composta 100% por mulheres, né? A gente está dominando tudo. E a OAB vai à comunidade e a escola. Agora eu A sou a vice. A doutora Júlia já chegou inserida no sistema. No sistema. A Júlia recebeu a carteira dela já integrando aí as comissões. Em 7 anos de advocacia, vou passar um parâmetro para reflexão. Em 7 anos de advocacia, quando eu cheguei na OAB e eu nasci advogada aqui na OAB Tremembé, a OAB estava aqui, mas não tinha essa quantidade de comissão, esse calor de recepcionar. Sinto que com o passar desses anos foi se criando essa cultura de receber os jovens e as jovens advogadas, e isso auxilia e cria uma rede mesmo profissional que nos fortalece. Doutora Graça, naquela época existia essa rede na ordem dos advogados? Olha, quando eu me formei, eu me inscrevi em Taubaté. Mas eu passei, acho que 1 ano em Taubaté e resolvi vir para Tremembé por conta da assistência judiciária, que eu estou na assistência judiciária desde 1992. Quando fundou o fórum praticamente de Tremembé, eu vim para cá. Naquela época, a nossa ordem dos advogados aqui, a subseção de Tremembé, era um cômodo, né, que não tinha nada, era uma coisa assim totalmente destruída. Tinha uma mesa, tinha um computador velho, uma impressora velha. Tinha uma estrutura precária inicialmente, né? Totalmente precária. Depois que nós entramos na diretoria, que nós tivemos a nossa casa do advogado. Aí sim que começou, né, a casa do advogado em Tremembé. E eu acredito assim que de lá para cá a coisa mudou bastante, né? Da casa que nós tínhamos ali na Chaminé, viemos para cá, e daqui que eu acho que o advogado se sentiu acolhido na casa do advogado. Então, essas comissões que foram se formando ao longo dos anos, eu acho que elas solidificaram a casa do advogado para recolher, para receber aqueles advogados novos, né? Em termos de tecnologia, inclusive, tenho que elogiar a subseção de Tremembé nesses últimos anos específicos que instalaram suporte para o jovem advogado, com sala de co-work aqui, câmera para poder fazer audiência. Isso é muito importante para quem está chegando, porque às vezes não tem uma estrutura financeira para abrir um escritório, às vezes não sabe nem como iniciar a advocacia porque não fez estágio à época. Estar na casa realmente é um privilégio, e é isso que a senhora falou, a doutora disse, que do modo rudimentar vai se evoluindo. E o que vocês veem, por conta principalmente desse avanço da tecnologia, como vocês imaginam a advocacia daqui a 5 anos? Olha, eu imagino que a audiência presencial a gente não vai ter mais. Eu acho que é uma coisa boa, mas também é ruim porque a gente acaba perdendo um pouco desse contato, né, com outro advogado, até para fazer amizade com os colegas e tudo mais, mas eu acho que daqui para frente vai ser tudo bem tecnológico e... é bom e é ruim, né? Não sei. Tem um aspecto positivo. Pra gente que já nasceu nessa geração, a gente gosta, né? Mas, por exemplo, já a doutora Graça, minha mãe já sente um pouco mais de, não sei, dificuldade. Eu particularmente adoro bater sapato no fórum. Encontrar os colegas. Eu vejo muitas diferenças, porque assim, eu me sinto exatamente no meio dessa mesa. Eu tô sinto aí, falta. Porque tem esse contato, eu acho que era importante, era interessante, né? Enfim, essa mudança, a gente teve essa questão dos processos eletrônicos, toda uma modernização da forma de trabalho,
que assim, eu ainda peguei os processos que a gente levava para casa, né? Os processos apensados que eram amarrados com barbante, né? Então era uma outra situação e que aí tem algumas características. Por exemplo, eu tenho no escritório um colega que também é recém-formado, e fizemos um desarquivamento para pedir uma segunda via de um formal de partilha. Eu falei assim, então, agora tem que protocolar, tem que levar uma cópia. Isso não cabia dentro do que, assim, para ele seria óbvio, né? Porque como assim uma cópia? A gente protocola, hoje no eletrônico, você não leva uma segunda via para alguém carimbar, né? Eu falei, não, então eu acho que é uma transição que a gente viveu, que a gente vivenciou, né, e que a tendência é que as coisas continuem a mudar algumas coisas. Eu acho que a pandemia também, né, acelerou né, essa evolução. Eu acho que a evolução ela tem que vir, né? Então, mas eu sinto imensamente a falta física dos colegas. Sim. Aquele contato com o cartorário, né, que você tinha. Eu, por exemplo, no meu tempo tem ainda cartorário trabalhando. Né? Então a gente sente falta daquela conversa, da amizade, né? De você interagir. Muitas vezes você conversar com o cartorário, olha, eu tô com um problema assim assado, e ele vai lá, ele... Embargo de declaração no ouvido do cartorário, se Isso. resolve. Entendeu? Então hoje você não tem mais isso, né? O contato com o juiz, com o promotor, com as partes em si, né? Então o que eu sinto falta é disso. Sentar na sala da OAB, tomar um café, conversar, até fazer umas fofocas, né? A parte legal de encontrar com os advogados. Doutora Graça, porque de 80 para cá houve essa transição do papel, aí foi pro computador e agora a gente está chegando no vídeo e vamos ver para onde vamos. No trato com o cliente, qual foi o impacto disso? Olha, eu acho que foi assim melhor. Isso para nós isso foi melhor, né? Porque muita coisa, você atende o cliente num primeiro momento, passa para ele tudo aquilo, esclarece todo o problema do processo, o que vai ser, o que vai ser. Em relação à documentação, hoje em dia ele usa o WhatsApp, ele passa tudo pelo WhatsApp para você. Quer dizer, então evita de você perder muito tempo no escritório com o cliente, entendeu? Mas eu acho que evita também. Eu tenho, para você ter uma ideia, eu tenho 4 arquivos de aço no meu escritório com pastas. Quer dizer, eu não sei nem o que eu vou fazer com aquilo lá mais. Então, eu acho que nesse ponto, o cliente traz, você escaneia ou ele manda escaneado para você. Acho que isso facilitou a nossa vida em 100%. Desculpa, doutora Júlia, eu gostaria de saber o seguinte. Como eu disse, a senhora já entrou, recebeu a sua carteira e já começou a integrar, né, os quadros da OAB nas nossas comissões. E as comissões que a doutora participa têm esse objetivo de atingir a população, né? Temos a OAB vai à escola, a OAB vai à comunidade. Qual foi a sua visão durante esse período? Qual tem sido a sua visão durante esse período da visibilidade do advogado? Como é que vocês foram recebidos nesses locais e como é que tem sido esse trabalho de vocês, levando o nome da OAB para fazer esse serviço de utilidade pública? Na comunidade, a gente começou em algumas comunidades religiosas, a gente foi super bem recebido, né? E as pessoas viam a gente como se a gente fosse solucionar o problema naquela mesma hora. Como a gente não consegue resolver, a gente depois via um pouco a pessoa meio triste, né? Porque ela queria que a gente viu a figura do advogado e acha que a gente vai naquele momento resolver tudo. Sim. O que não acontece, né? A gente vai lá, a gente faz a pré-triagem, né? Aqui para os advogados da Defensoria. E nas escolas, em algumas escolas, a gente vê assim, ainda mais adolescente, olhando assim, né? O que esses advogados vieram falar com a gente, né? E a gente levou temas muito relevantes para as escolas, né? A gente levou um de direito do trabalho, para quem estava
vai iniciar o mercado de trabalho, né, menor aprendiz. Esses ficaram um pouquinho mais quietos, né? Ninguém está interessado. Aí a gente também fez um sobre LGBT, que ia mais, né? Que também parecia que os alunos sabiam mais do que a gente. Então foi uma interação bem legal, porque eles conversavam bastante, interagiam bastante. Fizemos também uma de lei de drogas. Esse aí o pessoal se interessou bastante. Então a gente conseguia ter essa comunicação. Eles são super interessados em saberem um pouco mais dos direitos, né? Conhecer mais. Então assim, é uma experiência bem legal, porque eu queria sair um pouco também desse ambiente do escritório, né? Porque eu já entrei inserida, né, nesse lugar, e eu queria também ser reconhecida, né? Aprender um pouco mais com os outros advogados. Nossa comissão tem advogados mais experientes, um pouco menos, e aí cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais, né? E a gente também aprende muito indo à comunidade, conversando, né? A gente já fez bastante trabalho, até aqui na praça de Tremembé a gente já fez algumas coisas, e sempre muito bem recebidos, as pessoas sempre querendo tirar dúvidas, né? Então é um trabalho... A participação com o tema de inclusão, né? Por conta do Dia do Autismo. Dia do Autismo, em abril. Eu me lembro que vocês participaram da primeira iniciativa que teve aqui em Tremembé nesse sentido. Participamos também da festa junina do CEP. Sim. Até dançamos com os alunos do CEP. A OAB integrou a quadrilha do CEP, né? Então participamos lá da dança, foi uma interação bacana. É bem legal. A Casa da Cidadania, né? Aqui a OAB realmente, frente a essas causas, não só no que se refere a levar justiça para todos, pela Defensoria ou Convênio, mas também fazendo campanhas de conscientização, educação jurídica, é bem interessante. Social, né? Sim. Essa função também, né? Função social da advogada, no 133 também, né? Doutora Graça, a senhora já fez atividades assim, de ir até a comunidade? Olha, o projeto OAB Vai à Comunidade, na verdade, ele foi fundado na subseção de Tremembé. Foi nós que começamos esse projeto, na nossa primeira gestão do Estado de São Paulo. Nossa, interessante. Isso eu não sabia Do Estado de também. São Paulo, entendeu? E começou na nossa gestão de 2002 ou 2004, a primeira gestão nossa aqui na OAB. E foi assim um projeto que a gente sempre fazia junto às igrejas, ou a igreja católica ou a igreja evangélica. A gente montava aquele projeto, tinha um carro de som avisando que a gente ia estar lá, tal dia, tal horário, entendeu? Então, eu participei de todos os projetos que tem na OAB, entendeu? E esse projeto foi um projeto praticamente criado na subseção de Tremembé. A OAB Vai à Comunidade. Aí o doutor Luciano, que é Amarantes, ele começou a fazer esse projeto em Taubaté. Mas ele nasceu em Tremembé, esse projeto do Estado de São Paulo inteirinho. Nossa, Que legal. Prestígio. Eu não tinha essa referência, eu sabia do nascimento do OAB Vai à Escola, que é uma subseção também, se não me engano, de Santos, que deu esse start, mas o da comunidade, interessante saber que nasceu aqui. Nasceu aqui. E a OAB Vai à Escola, nós participamos de vários, inclusive com a doutora Lígia, entendeu? E como a doutora disse, no nosso projeto em escola, OAB Vai à Escola, nós tivemos até vários percalços que acabaram, né, aparecendo. Sim. O problema de drogas, os meninos, assim, os maiores aí, em uma determinada escola em Tremembé, eles não queriam saber disso não, entendeu? Quer dizer, então, praticamente eu participei de todos os projetos que a OAB tem hoje, porque tem coisa que nasceu na nossa gestão, entendeu? Olha, uma coisa que todos me perguntam e pedem para eu contar, principalmente por atuar na área criminal, que chama um pouco dessa atenção, está nos noticiários, as causas criminais, passando nesses programas de jornais da tarde. Então, sempre tema, eles perguntam, me conte algo que marcou. Eu vou reproduzir essa pergunta a vocês, começando pela doutora Júlia. Nesse período, doutora, qual caso ou circunstância, situação que marcou e mudou alguma percepção que você gostaria de compartilhar na advocacia? Nossa, é que eu atuo mais na área trabalhista, né? Então,
Não Mas são tem causas muito. tão- São causas bem complexas, mas assim, eu ainda não peguei nada que me marcou, me chocou muito ainda, sabe? Porque tudo mais ou menos a mesma coisa, mas não sei, é diferente do criminal, né? Eu ainda não tive nenhuma experiência. Fiz algumas coisas no civil também, mas não senti muita conexão. Mas assim, de marcar. No direito do trabalho tem um caso interessante que eu vi, não atuei, eu era estagiária na Justiça do Trabalho. Mas, é até emocionante de lembrar, mas a função do advogado na Justiça do Trabalho é muito bonita, principalmente quando atua pró-reclamante. Esse reclamante que eu vi na audiência, ele tinha leucemia e um outro linfoma, um outro tipo de câncer também. Ele já tinha uma previsão pequena de sobrevivência e a empresa reclamada cortou o plano de saúde no meio do tratamento dele com poucos dias de vida. Aí sentou a reclamada e o reclamante, é um processo de justiça e nesses processos chama bastante atenção, né, principalmente do estagiário, e eu querendo entender aquele contexto. E a juíza, ela foi toda humana, ela desceu daquele palanquinho, foi até, deu uma medalhinha para o reclamante, ordenou, ligou para a empresa para reativar, porque estava lá o preposto que não tinha poder de resposta, e ligou para a empresa para reativar imediatamente o plano de saúde. Isso me marcou, o poder que o advogado tem em causas assim, também como juiz. Como estagiária eu peguei mais algumas coisas. Mas como advogada ainda não tanto. O que mais marcou, assim, que foi no civil mesmo, que eu fiz uma ação para requerimento de um medicamento para uma pessoa que estava em tratamento de câncer, que era um parente, então marcou bastante, né? E a senhora, doutora Graça? Olha, eu tive tantas, tanto na área criminal como na civil, né? Na infância. O que mais me marcou é um avô, né? Que um menino, usuário de drogas e tráfico também de drogas, que ele saiu da sala aqui da segunda vara, praticamente já guardado pela Fundação Casa, entendeu? Já saiu dali encaminhado para a Fundação Casa, e o avô sentou assim, mas ele chorava, que as lágrimas caíam, entendeu? Em ver o neto sendo encaminhado para a Fundação Casa. Isso foi uma coisa que me marcou muito na época, entendeu? Porque eu sou avó também, tinha meus netos, 2 homens. Então aquilo foi uma coisa que me marcou demais, aquele avô chorando muito por ver o neto entrando numa viatura sendo encaminhada para a Fundação Casa. Tiveram vários, tanto em todas as áreas, mas esse foi o que mais me marcou. Bom, a gente está encerrando toda a entrevista, né, doutora Lígia, pedindo para que nossas convidadas deixem uma mensagem, principalmente em homenagem ao mês das mulheres, um recado, um pensamento. Vamos deixar para a doutora Júlia primeiro. Não quer começar? Então vamos lá, eu gostaria Calma de... aí, com a palavra a decana. Obrigada. Eu gostaria, né, de agradecer aí a vocês dois, doutora Guadalupe e doutora Lígia, né, pela homenagem, né, na verdade, pelo convite que vocês me fizeram, pela gratidão, e dizer às mulheres que elas estão no mundo, não deixe ninguém passar à frente delas. Todas as profissões, em todos os estados, como mãe, como avó, como dona de casa, e que ela nunca se sinta inferior a ninguém. Ela esteja sempre à frente e honre ser uma mulher, em todos os momentos. Muito bem. Queria agradecer vocês duas pelo convite. Fiquei muito honrada, com vergonha também, mas muito honrada. Nós que estamos honrados em recebê-la, Obrigada. doutora. E para as mulheres que estão nos assistindo, queria falar para vocês confiarem em vocês mesmos. Nós, como eu disse no começo, a gente está ganhando o mundo, né? Cada vez mais em todas as profissões, cada vez mais tem mais mulheres com poderes. A gente tem essa capacidade de dominar tudo. Então confiem em vocês, não deixem, como a doutora Graça, ninguém rebaixar em vocês. Somos todas capazes
E é isso. Feliz Dia das Mulheres para todas. É muito bom ser mulher. Muito bom. Agradecemos mais uma vez a audiência de vocês, a participação, todas as convidadas que abrilhantaram o início desse nosso projeto para homenagear as mulheres nesse mês de março. Quero convidar vocês para seguirem as nossas redes sociais, seguirem nossos projetos, nossas apresentações. Muito obrigado a todos e feliz Dia da Mulher. Lembrando que a OAB está de portas abertas para toda a comunidade tremembense. Um grande beijo e até a próxima.